Como que o maior investidor da história da bolsa monta sua carteira de ações? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre o método Warren Buffett de investimento e dizer qual que é a estratégia que ele usa para administrar as ações que ele tem e também o que ele busca nas empresas que ele coloca o seu dinheiro. Tudo isso para te mostrar como que ele monta uma carteira de investimentos que é vencedora já há muitas décadas e como que esses ensinamentos podem ser usados no seu contexto. Além disso, naturalmente, eu vou comentar alguns investimentos específicos dele mais a fundo, mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Fala investidor, fala investidora, aqui é Kelvin Saigusa, especialista em investimentos aqui da Faz Capital, que é o nosso escritório de investimentos credenciado à XP. E olha só, para quem não conhece o Warren Buffett muito bem, ele é inegavelmente um dos maiores investidores da história. Ele começou a empreender quando ele ainda era uma criança, vendendo pipoca, chiclete, refrigerante, e pouco a pouco ele foi acumulando uma riqueza e sempre teve um olho bem interessante aí para conseguir dinheiro. Ao longo da sua juventude, ele foi juntando mais e mais dólares ali, aprendendo sobre investimentos na bolsa e ampliando seu patrimônio através do investimento em ações. Inclusive, a primeira ação que o Warren Buffett comprou foi aos 10 anos de idade. Ele conseguiu acumular mais de 90 mil dólares antes mesmo de se formar no ensino médio. E olha só que bacana, a empresa que ele comanda hoje, que é a Berkshire Hathaway, ele adquiriu no início dos anos 60 e é uma holding que figura ali entre os maiores acionistas de empresas gigantescas. Ali na empresa, ele e o parceiro de negócio, o Charlie Munger, que também é um baita investidor extremamente relevante dentro da indústria de investimentos, eles administram bilhões de dólares investindo em ações que são boas empresas com preços muito atrativos. A gente consegue ver que entre as 15 maiores posições da Berkshire Hathaway aparecem algumas companhias muito famosas, como a Apple, o Bank of America, a American Express, a Coca-Cola, que inclusive é bem destaque quando você conhece o Warren Buffett, porque ele está sempre tomando uma coquinha, mesmo aí com a sua idade mais avançada, a Chevron, a Kraft Heinz, a HP e várias outras empresas conhecidas. E o patrimônio da Berkshire Hathaway também cresceu de uma forma inacreditável nas últimas décadas através desse tipo de investimento que é mais inteligente em ações ali por meio desses próprios sócios que eu acabei de mencionar. É possível ver, inclusive, que desde 1965 o índice S&P 500 cresceu uma média de 9,9% ao ano. Enquanto isso, a empresa do Warren Buffett cresceu uma média de 19,8%, ou seja, o dobro do resultado do S&P 500, que é o principal índice acionário ali dos Estados Unidos. E aí com isso, entre 1964 e 2022, o S&P 500 cresceu um total de 24.708%, enquanto a Berkshire Hathaway cresceu absurdos 3 milhões e quase 800 mil% no mesmo período. Isso aqui é um resultado que mais ninguém conseguiu obter com a consistência e a longevidade do Warren Buffett. Olhando para esses números, dá uma vontade de aprender com ele, não dá? Como que ele conseguiu esses resultados? Como é que ele escolhe essas ações? É sobre isso que eu vou falar agora. Apesar de ter começado ali a jornada no mercado como um legítimo investidor em valor, em value investing, né, buscando comprar empresas muito abaixo do seu valor intrínseco e vender elas quando elas estivessem num patamar mais elevado, o Buffett ele ficou mais conhecido por ser um símbolo vivo ali da filosofia do buy and hold, que é uma outra perspectiva. A fortuna do nosso oráculo de Omaha, como ele é conhecido, veio majoritariamente da estratégia aí do buy and hold que ele aplica há pelo menos 50 anos e que traduzido no nosso idioma basicamente significa comprar e segurar posições. E aí, como o próprio nome já diz, esse método de investimento ele consiste em comprar ações de uma determinada empresa e manter elas na sua carteira durante vários anos ou até para sempre. E a ideia aqui é que o foco dessa estratégia é que você seja sócio de grandes negócios, ganhando com a valorização dessas posições e também com os lucros aí que estão distribuídos por essas empresas. E quem investe com esse método não está muito preocupado se a ação vai cair ou subir nos próximos dias e por isso, né, essa técnica é o oposto de outras como por exemplo o day trade, em que você pressupõe ali uma compra e uma venda em um mesmo dia, tentando aproveitar uma diferença entre um preço inicial e um preço final de curto prazo. Os buy and holders, como são chamados esses investidores que seguem essa filosofia, eles compram a ação porque eles acreditam no potencial da empresa de se valorizar no longo prazo. Para que o método seja bem sucedido, é fundamental que o investidor estude bastante ali as empresas das quais ele é cotista e crie uma carteira de investimentos que seja coesa com essas posições. Só que fazendo essa
gestão ativa da forma certa, como o Buffett faz, você pode ter várias vantagens, como por exemplo, primeira coisa, custos mais baixos. Você tem menos corretagem e menos imposto de renda sobre as vendas, até porque você acaba não vendendo tanto, né? Segunda coisa, simplicidade. Depois que você estuda a fundo a empresa e você vai comprar, você só precisa manter as ações na sua carteira, comprar mais e se manter bem informado, sem necessariamente ter grandes movimentações ali no seu portfólio. Terceira coisa, a desconsideração em relação a ruídos de curto prazo. Os holders, eles não se importam tanto assim com essas quedas de curto prazo que acontecem no mercado, que são justamente o que tira o sono e o dinheiro de vários investidores ali que não têm esse mesmo tipo de filosofia. E se o Warren Buffett segue o buy and hold e dedica tanto tempo à escolha de ações, ele deve ter um método bem avançado para isso, né? E é isso que eu vou explicar. Mas antes, comenta aqui, você é um buy and holder? Você segue esse tipo de estratégia para investir em ações ou você tem algum outro tipo de filosofia que é a sua preferida? Fala aqui nos comentários pra gente conversar. A verdade é que a análise de ações que é feita pelo Warren Buffett é surpreendentemente mais simples do que grande parte das pessoas imaginam. Inclusive, tem um excelente livro chamado O Jeito Warren Buffett de Investir, que é escrito pelo Robert Hagstrom, que resumiu os ensinamentos do Buffett nas suas cartas que ele produz ali para os seus investidores ao longo de apenas 12 princípios, que são divididos em 4 pontos de análise. Primeiro, a gente pode estudar os princípios do negócio para o Buffett, que ações são uma abstração. Em outras palavras, isso quer dizer que as ações são uma forma abstrata de representar algo que existe realmente no mundo físico. O que ele entende, né, diferentemente de várias pessoas estudiosas do mercado, é que ele não vê as ações da Bolsa de Valores em termos de teoria do mercado, tendências de setor, cenários macroeconômicos. Ele enxerga as ações como pequenas partes de um negócio, que naturalmente é o que são ações. E essa é a primeira coisa que ele presta atenção. Por isso, ele está interessado em entender o negócio por trás das ações e para isso ele usa 3 princípios. O primeiro deles, o negócio deve ser simples de entender. Ou seja, o Buffett foca naquilo que ele tem conhecimento e ele não sai comprando o que ele não entende. A segunda coisa, o negócio ele tem que ter um histórico de operações que seja consistente e deve ter tido resultados que tenham sido interessantes no passado. E o terceiro ponto é que o negócio tem que ter perspectivas muito boas de longo prazo, porque de nada adianta o negócio ter ido bem ali no passado ou ainda no presente se você não tiver motivos reais para acreditar que isso vai continuar ali no futuro de forma positiva. E aí, só se esses 3 princípios forem confirmados que o Buffett passa para a segunda parte da sua própria análise, que são os princípios de gestão. Para o Buffett, as companhias que a Berkshire compra devem ter uns gestores honestos, competentes e que ele sinta que ele pode confiar. Até por isso, toda vez que ele escreve ali nas cartas dos acionistas anualmente, ele diz o seguinte: somos compreensivos com erros nos negócios, mas a nossa tolerância para má conduta é 0. Por isso, ele aplica esses 3 princípios aqui seguintes para escolher as suas aquisições. Primeira coisa, a gestão tem que ser racional, ou seja, tem que aplicar os recursos e os esforços ali da companhia de uma forma que faça sentido para a atividade da empresa. Segundo, é que a gestão deve ser transparente e não deve esconder nada dos seus acionistas. E terceiro, a gestão tem que resistir ao que ele chama de imperativo institucional. E imperativo institucional é o nome que o Buffett deu à tendência dos gestores de imitarem os comportamentos uns dos outros, mesmo quando isso é irracional. Na visão do Buffett, o gestor ideal ele tem que estar pronto para ir contra a maioria quando isso for necessário para o seu próprio negócio. Fala sério, só essa explicação aí já vale um like, não vale? Até aqui, se o negócio e a gestão passaram, então tá tudo bem. Mas é a hora do Buffett julgar se o negócio vai ser realmente lucrativo e ele tem alguns métodos para isso. Esses aqui são os 4 princípios pelos quais o Buffett avalia a excelência e o desempenho dos seus próprios negócios. A empresa tem que ter um bom ROI, ou seja, um bom retorno em relação ao seu patrimônio líquido que os acionistas colocaram ali naquela instituição. A empresa tem que ter bons lucros do proprietário, que nada mais é do que a junção do lucro líquido mais a depreciação e a amortização menos os investimentos em capital. A empresa ela também tem que ter boas margens de lucro, o que é meio autoexplicativo, né? Mas a ideia é que para cada dólar retido, a empresa tem que criar pelo menos $1 de valor de mercado, porque senão não valeria a pena investir nela. E mesmo quando o negócio é bom, a gestão é competente e os resultados são satisfatórios, a ação ainda precisa passar numa última prova. E essa prova aqui, muita gente esquece nos seus investimentos, especialmente
quando a pessoa está iniciando na jornada. E a ideia aqui é a seguinte: você precisa pagar um bom valor pela sua ação. Até por isso, o Buffett tem uma clássica frase que é o seguinte: é melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Por isso, os dois últimos princípios são os seguintes: você precisa saber o valor real do negócio para ter alguma noção de quanto você deve pagar por ele, e o negócio precisa ser comprado com um desconto significativo em relação ao seu próprio valor real, para que você realmente tenha uma margem de segurança e um lucro potencial já de início, se o negócio for bem. E aí, só depois de tudo isso, de todos esses 12 princípios que a gente falou aqui, que o Buffett realiza ali as suas compras para dentro do portfólio da Berkshire Hathaway. E naturalmente, tá? Você não precisa seguir todos os princípios que o Buffett construiu à risca. Talvez, inclusive, alguns desses princípios te ajudem realmente a escolher melhores ações e que você se sinta mais confortável e tranquilo com seus investimentos. Talvez você até prefira, inclusive, ter um profissional te ajudando a montar sua carteira de investimentos e a escolher as suas ações. Nesse caso, se você quiser esse tipo de apoio, é só você apertar no primeiro link aqui da descrição do nosso vídeo para falar com a gente aqui na Fast Capital. Aqui a gente tem um time de especialistas dedicados para entender a sua realidade, o seu contexto profissional, o seu contexto de vida e construir a estratégia de investimentos mais alinhada com os seus interesses. E para fechar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui 3 compras interessantes que o Buffett fez nesses últimos anos para que você consiga entender a aplicação desses princípios na prática. A Coca-Cola talvez seja a compra mais conhecida e característica do Warren Buffett, até porque ele sempre foi um consumidor da empresa, então ele sempre experimentava em primeira mão a qualidade ali do seu negócio. Como investidor, a história do Warren Buffett com a companhia começou há 35 anos atrás, em 1988, quando ele comprou as suas primeiras ações da Coca-Cola. Naquela época, a empresa passava em todos os filtros do Buffett e ele via muito potencial de longo prazo na empresa, mesmo quando algumas outras pessoas discordavam dela. E de lá para cá, essas ações valorizaram mais de 2.260%, enquanto o S&P 500, que é a média da bolsa americana, registrou um retorno de cerca de 1.440% no mesmo período. Só que ele não ganhou apenas 2.260% com essas ações. Até hoje, a Coca-Cola já gerou um retorno de mais de 5.000% para Berkshire, porque o Warren Buffett, mantendo ali a sua filosofia de holder, reinvestiu os dividendos recebidos pela ação da Coca, aumentando cada vez mais a sua posição na companhia. A Apple também é um investimento emblemático do Buffett. Hoje, de longe, é a maior posição da Berkshire Hathaway, mas nem sempre foi assim. Muita gente, inclusive, acredita que o Buffett entrou tarde demais na empresa, mas isso é apenas mais uma amostra do método que ele usa. A Berkshire Hathaway só entrou na Apple quando o Buffett e o Munger realmente entenderam o negócio da empresa. E tudo bem, eles dizem que não tem pressa, mas sim apego à sua própria estratégia. E isso que faz eles serem investidores diferenciados. E antes de contar sobre a última aquisição que o Buffett fez, eu acho que esse baita vídeo aqui merece a sua inscrição no canal, não merece? E também não esquece de ativar o sininho para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos, viu? E para fechar, eu queria colocar aqui o investimento brasileiro que o Buffett fez dentro da sua carteira. Em junho de 2021, 4 meses antes do IPO do Nubank, o bilionário fez um aporte de 500 milhões de dólares no banco digital e não parou por aí. Segundo a Bloomberg, antes da oferta inicial de ações, a Berkshire Hathaway chegou a aumentar sua participação na fintech brasileira para 10% das ações colocadas à venda na oferta inicial. Quando abriu o capital, o banco digital chegou a ser avaliado em 41 bilhões e meio de dólares, que é um valor que fez dele o maior banco listado da América Latina, superando inclusive o Itaú. Só que desde então, os resultados foram fracos. O Nubank é uma das posições com pior desempenho na carteira da Berkshire Hathaway. E é a dúvida que eu queria deixar para você aqui. Será que o oráculo de Omaha viu algo que o mercado ainda não viu? Isso só o tempo vai dizer. Mas até lá, eu espero que você tenha gostado desse mega vídeo que a gente construiu aqui sobre o método do Warren Buffett e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!